Olá, galera! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e principalmente todos estejam em casa e se cuidando, ok? Que é a melhor coisa que a gente faz nesse momento que a gente está passando. Pessoal, a gente vai retornar com as nossas aulas, só que agora de uma maneira diferente. Nós estamos com aulas remotas. E como é que funciona? Eu aqui na minha casa e você aí na sua, ok? Mas para esse tipo de aula, o que é fundamental? Primeira coisa, separa todo o teu material da aula daquele dia, deixa tudo organizado, porque é momento de aula. A gente vai parar e vai estudar, certo? E outra coisa, um local adequado, sem barulho, que ninguém atrapalhe esse momento em que a gente vai estar estudando, tá certo? Nessa semana, a gente vai revisar os últimos conteúdos que a gente estava vendo. Que conteúdo é esse, Renato? A gente vai revisar agora diluição das soluções, que foi o último assunto que a gente viu, certo? O assunto de diluição está no capítulo 15 do livro de vocês e a gente fez resumos em sala de aula que está anotado no caderno de vocês, se vocês consultarem aí, tá ok? Então a gente vai revisar, vamos exercitar e vamos tirando algumas dúvidas que porventura tenham ficado durante as nossas aulas, certo? Primeiramente, bora começar. Diluição. Aonde é que está a diluição no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Essas imagens aí, o que é que vocês conseguem identificar? Primeiramente, suco de limão. Vou fazer um suco de limão. Coloquei 200 ml de água num copo. Coloquei 3 limões. Esse suco vai ficar forte ou não? Vai ficar muito forte. E o que é que a gente precisa fazer para deixar esse suco mais fraco? Deixar esse suco mais adequado para a gente beber? A gente tem que colocar mais água. Se a gente vai colocar mais água, então o que é que a gente está fazendo? Qual o procedimento químico que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo uma diluição. E é isso que a gente vai ver agora. Diferente da diluição é a concentração. Como assim? Olha a imagem desse feijão, desse caldo de feijão. Você está preparando o feijão e o feijão está com aquele caldo muito fino. O que é que a gente tem que fazer? A gente precisa deixar esse feijão um pouco mais no fogo. Por quê? Porque eu deixando esse feijão no fogo, essa água que está presente nesse caldo, ela vai evaporar. Se essa água vai evaporar, então o caldo do feijão vai ficar mais grosso, ele vai ficar mais concentrado, ok? Então essas técnicas de diluir e concentrar, elas estão muito presentes no nosso dia a dia. E a gente nem se toca, nem se liga que está fazendo uma técnica química, que é a técnica da diluição, a mais presente, ok, em nosso cotidiano. Renato, a gente vai ver só isso? Lógico que não. A gente precisa ver o que? Os cálculos de diluição, ok? Que é o mais interessante agora. Mas antes da gente ver os cálculos, vamos lembrar o principal conceito de diluição e concentração, ok? De modo geral, diluir. O que é que significa diluir? Acrescentar solvente. E qual solvente que a gente está acrescentando aqui? Nós estamos acrescentando água, ok? Então, diluir significa acrescentar um solvente de modo que a concentração vai diminuir. Então, se eu coloco água, a concentração diminui. Se eu retiro água, o que acontece? A concentração aumenta. Então, diluição, acrescentei água. O que acontece com a concentração dela? Ela vai diminuir. Já se eu retirar essa água, ela vai ficar mais concentrada. Ela vai ficar mais forte, ok? Então, quando eu acrescento e quando eu retiro solvente, a quantidade de soluto permanece a mesma. Ela permanece inalterada. Tranquilo? Continuando. Nós temos aí algumas imagens. Primeiramente, a operação da diluição. O que é essa operação? O que é que ela está me representando? Eu tenho uma solução inicial que apresenta uma concentração inicial, que a gente chama de M1. Eu tenho o solvente que eu vou adicionar, que é a água. Quando eu jogo o solvente na minha solução inicial, eu vou ter o quê? Uma solução diluída. Por que ela está diluída? Porque eu coloquei água, ok? Nessa imagem aí que a gente consegue ver essas moléculas coloridas, nós temos um cristalzinho de sal, de cloreto de sódio. E essas bolinhas vermelhas com branca, nós temos as moléculas de água. Então, quando eu coloco um cristal de sal na água, o que é que tem de acontecer? A água, que é polar, ela vai pegar
os átomos de Na e do Cl, os átomos que formam o sal de cozinha. O que é que vai acontecer? Ela vai desmanchar, ela vai quebrar todo o retículo cristalino do NaCl. Então aí o sal que estava concentrado no início, ao entrar em contato com a água, ela vai ficar completamente diluída, ok? Existem várias formas da gente representar o tipo de concentração que a gente vai calcular. Então eu tenho a concentração comum, que é o C, eu tenho a concentração molar, eu tenho o título, eu tenho a fração molar, eu tenho a molaridade. Todos esses modelos de concentração, de cálculo de concentração, a gente viu nas nossas aulas anteriores e tem anotado no material de vocês, ok? Então, nessa imagem, nós temos os tipos de concentração e a simbologia que é utilizada, certo? Continuando. Como é que eu vou calcular, Renato, a diluição das soluções, ok? Então, fórmula está representada aí. Como essa fórmula? Eu tenho C1V1, C2V2. O que é que isso significa? O C, 1, concentração no início. V1, volume no início. C2 é o volume no final. V2, volume no final. C2, concentração no final. V2, volume no final. Ok? No final de que? Após ser feita a diluição. Então, C1V1 no início, C2V2 no final, após a gente adicionar água. Ok? Então, a gente pode calcular essa concentração de várias formas, como já tinha mostrado no slide anterior. Eu posso colocar C1V1, C2V2 se eu estiver calculando a concentração comum, que é a concentração em grama por litro. Posso utilizar M1V1, M2V2, quando eu estiver utilizando a concentração molar, que é chamado de molaridade, que a unidade é mol por litro. Eu posso utilizar no título, na fração molar e na molaridade, como vocês conseguem ver aí nesse slide, ok? Então, concentração comum, concentração molar, título, fração molar e molaridade, todos podem ser utilizados nos cálculos de diluição. Renato, eu vou usar todos? Lógico que não. Mas os que são mais comuns a gente utilizar é a concentração comum, que é o C, e a concentração molar, que é o M. É o que aparece mais nos vestibulares. Ok? Então agora a gente vai praticar. Físico-química, galera, a gente só aprende praticando. E a gente pratica nos exercícios. Ok? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente praticar. Vamos agora para o primeiro exemplo. Considere a diluição do ácido clorídrico, que é o HCl, que é disponível sob a forma de uma solução aquosa. Lembrando, Renato, o que é uma solução aquosa? É uma solução que contém água. Ok? Então, esse ácido clorídrico, numa solução aquosa com uma concentração de 12 mol por litro. Qual o volume dessa solução original necessário para preparar 2 litros de HCl 0,50? Agora a gente vai parar e interpretar, ok? Porque a coisa principal nas questões de diluição é a gente interpretar o que está acontecendo, certo? Então, bora lá. Eu tenho um frasco com ácido clorídrico e a concentração dele é 12 mol por litro. Eu preparei uma nova solução, só que agora a concentração ela foi para 0,50 mol por litro e essa solução de 0,50 ela está com volume de 2 litros. Ao que a questão está me perguntando, quanto eu tirei do meu volume inicial, esse de 12 mol por litro. Então, eu tinha 12 mol por litro, preparei um de 0,5 mol por litro. Só que nesse de 0,5, o volume é no total de 2 litros. Então, quanto eu tirei do meu inicial, desse de 12 mol por litro, para me preparar essa nova, ok? Interpretamos a questão, agora a gente vai para os nossos cálculos. Primeiramente, qual a fórmula eu vou usar? Olha a concentração que está sendo trabalhada na questão. É a concentração mol por litro. Se a concentração é a mol por litro, então, obviamente, eu vou utilizar a concentração molar.
Então fica M1V1, M2V2. Qual é o valor da minha concentração no início? Tem aí na questão, 12 mol por litro. Eu quero saber o quê? Qual é o meu volume inicial que foi retirado. Então a questão pede para me calcular o valor do V1. Concentração no final, depois que eu preparei, qual foi o valor da concentração que ficou? 0,50 mol por litro. E o volume no final, o volume de 2 litros. Como fica agora? V1, que é o que eu quero calcular, vai ser o quê? 0,50 vezes 2 dividido por 12 mol por litro. Deixei as unidades para vocês verem. Renato, eu preciso converter de ml para litro, deixar tudo na mesma unidade? Lógico. Se tiver em mol por litro, tem que ser mol por litro no início, mol por litro no final. Se for grama por litro, no início, grama por litro no final. Se eu tiver em volume no início, se estiver em litro, no final também tem que estar em litro. Então eu tenho que deixar na mesma unidade. Preciso converter, Renato, já que é mol por litro, se o meu volume estiver em ml, eu preciso fazer essa conversão? Não precisa. Basta deixar em litro. Por quê? Porque a gente agora vai cancelar e você vai ver qual é a unidade que vai restar. Então, o que é que eu tenho aí? Eu tenho mol por litro em cima e eu tenho mol por litro embaixo. Quando eu cancelo as unidades, qual é a única unidade que vai restar? É a unidade em litro, ok? Então, 0,50 vezes 2 dá no total 1 dividido por 12. Então, o volume retirado é 0,083 litros, ok? Renato, se eu quiser converter para ml, o que é que eu faço? De litro para ml, eu passo a minha vírgula 3 casas decimais para a direita, ou simplesmente basta multiplicar por 1000, ok? Então, o total retirado do frasco inicial foi no total de 83 ml, ou 0,083. Resumindo, como foi essa prática? Eu tinha um frasco com 12 mol por litro, eu retirei 83 ml desse ácido clorídrico, completei até chegar 2 litros de solução e obtive uma solução final com a concentração 0,50 mol por litro. Tranquilo? Segundo exemplo, vamos praticar mais uma vez. Agora outro exemplo. Bora lá. Ao adicionarmos uma quantia de 75 ml de água diretamente em 25 ml de uma solução 0,20 mol por litro de ácido sulfúrico, obteremos uma solução com qual valor de concentração molar? Ok? Bora interpretar. Eu vou adicionar 75 ml de água em uma solução que já tinha 25 ml de água. Ok? Então, qual é o valor do meu volume final? O volume final vai ser o quê? 25 que eu já tinha, que acrescentei mais 75, então o meu volume final vai ser 100. Nessa solução que eu adicionei água, a concentração era 0,20. O que a questão me pede? Qual é o valor dessa minha concentração final? Depois que eu adicionar água, qual é o valor que ficou essa minha concentração? Ok? Mais uma vez, interpretamos a questão, agora vamos para os nossos cálculos. Primeiro, fórmula M1V1, M2V2. Por que vamos utilizar o M de novo? Porque a concentração está sendo dada em mol por litro. Como é mol por litro, então a gente utiliza o M de concentração molar, também chamado de molaridade. Ok? Então, bora lá. O valor da minha concentração no início, antes de colocar água, era 0,20. O volume no início, 25 ml. Eu adicionei 75 ml de água, então ficou no total de 100 ml no meu volume final. A questão pede para a gente calcular a concentração no final, que é o M2, ok? Isolando o M2, o que é que eu vou ter? 0,20 mol por litro vezes 25 ml dividido por 100 ml. Do mesmo modelo da questão anterior, a gente vai cancelar as unidades.
Qual a unidade que eu tenho em cima e embaixo que é igual? Logicamente que é o ml. Então a gente cancela o ml, a resposta do meu cálculo, logicamente, vai ser o quê? A unidade que sobrou, que é mol por litro. Então eu tenho 0,20 vezes 25, que dá no total 5, dividido por 100. Então eu tenho 5 mol por litro dividido por 100. Então o valor da minha concentração no final vai ser no total 0,05 mol por litro. Ok? Resumindo essa questão, então eu tinha 25 ml de uma solução de ácido sulfúrico que tinha uma concentração de 0,20. Coloquei 75 ml de água. Obviamente, se eu coloco água, a concentração tende a ficar mais fraca, ok? Quanto é que ficou essa concentração? Ficou no total 0,05 mol por litro, ok? E nosso último exemplo, praticar mais uma vez para a gente finalizar, a questão fala o seguinte: que volume de água deve ser adicionado a 60 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio que tem uma concentração 40 gramas por litro, tal que a concentração diminua para 5 gramas por litro. E agora? Pelo amor de Deus, como é que vai ficar? Bora lá. Eu tenho uma concentração inicial de 40. Eu quero que ela fique 5 gramas por litro, ok? Quer saber o que é a questão? Quanto de água eu coloquei, ok? A questão deixa isso bem em ênfase. Que volume de água deve ser adicionado, certo? Então, bora lá. Interpretamos a questão, nosso cálculo. Renato, vamos utilizar o M de mol por litro? Não. Olha aí a unidade que a gente está trabalhando com concentração. É a unidade grama por litro. Se é grama por litro, então eu vou utilizar o C. Muda alguma coisa, Renato? Não muda nada, galera. O cálculo é o mesmo, só por conta de questão de notação, certo? Ou C ou M, o cálculo sempre vai ser o mesmo. Mas como a gente está trabalhando com grama por litro, então a gente coloca o C para representar, certo? Então C1V1, C2V2. Qual é o valor da minha concentração no início, antes de fazer a diluição? 40 gramas por litro. Tu tinha quantos ml? 60 ml, ok? A concentração no final ficou 5 gramas por litro. Eu quero saber quanto de água foi adicionado. Mas para mim saber quanto de água foi adicionado, eu tenho que saber qual foi o meu volume final. Após fazer a diluição, quanto foi que restou de solução. Tranquilo? Então bora lá. V2 vai ser 40 gramas por litro vezes 60 ml dividido por 5 gramas por litro. Do mesmo jeito dos casos anteriores, a gente cancela as unidades. Então, cancelando grama por litro em cima, grama por litro embaixo. Então, eu tenho 40 vezes 60 dividido por 5. 40 vezes 60 dá no total 2.400. A única unidade que ficou em cima foi o ml. Então, eu tenho 2.400 ml dividido por 5, que dá no total 480 ml. Renato, isso é a resposta final? Não, a gente precisa interpretar. A questão pede quanto de água foi adicionado. 480 é o meu volume no final. Então, como é que a gente faz? O volume adicionado é o meu volume no final, menos o volume no início. Então, no final ficou 480. E eu tinha quanto no início? No início eu tinha 60 ml. Então, 480 menos 60 dá no total 420. Então, eu adicionei 420 ml de água e a concentração, que era 40 gramas por litro, ficou 5 gramas por litro. Tranquilo? Acho que deu para vocês relembrarem um pouco esse assunto que a gente trabalhou em sala. Tranquilo? Galera, agora uma dicasinha para vocês. Que dica é essa? A dica do QuiStudy, ok? Lá no QuiStudy, que é o Instagram, tem alguns resumos de química e entre eles que eu mostrei para vocês, que é o resumo de diluição, certo? Se você tiver interesse, se quiser, entre lá no Instagram, no QuiStudy, lá tem esse resumo de diluição, copia no seu caderno, deixa bonitinho para você estudar, pesquisar, posteriormente vir utilizar. Certo? Galera,
Se tiver ficado alguma dúvida, manda uma mensagem lá no chat da plataforma do Colégio Renascer, ok? Vou estar online com vocês durante o horário da nossa aula, ok? Ficou alguma dúvida, algum questionamento? Renato, não entendi isso. Manda lá no chat da nossa plataforma que a gente vai estar esclarecendo, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai continuar por aqui, tirando todas as dúvidas e estudando. Tranquilo, galera? Beijão para todos vocês. Até a nossa próxima aula.